Opa, então, nesse exemplo, nesse post aqui, eu vou falar sobre stream, no caso, stream de leitura. Stream é um tópico que eu estou estudando recentemente, já vem há um tempinho, e é algo justamente porque eu voltei a estudar Node. Node com foco em back-end. Nesse caso, eu já vi a parte mais conceitual de requisição, corpo de requisição, código de status, HTTP, métodos HTTP, header, coisas desse tipo, né? O que é o Node e sua importância. E agora eu estou vendo sobre strings, que eu já tinha estudado Node anteriormente, há um tempo atrás, mas eu não tinha abordado muito básico dele, é, a parte fundamental dele. Eu puxei muito para determinados assuntos e deixei outros atrás. E com isso eu estou vendo agora sobre strings. Strings de leitura. O que seria string? String é um fluxo de dados, uma forma da gente poder iniciar a leitura, iniciar a escrita de algum dado, seja um vídeo, uma imagem, um texto, e por aí vai. Ela não é a parte de processamento daquele dado, processamento de um vídeo, tratamento de uma imagem. Para isso existem ferramentas específicas, bibliotecas específicas que seriam utilizadas. Aqui ela se importa mais na leitura, na passagem dos bytes em si, daquele arquivo, daquele vídeo, daquela imagem, daquele texto. Com isso, para praticar justamente o que eu venho estudando, eu fiz esse exemplo que está nesse post, que é um programa simples, que tem basicamente o objetivo de pegar um arquivo de texto, a gente ler os dados dele e enviar para o terminal. Esse processo de ler os dados do arquivo de texto seria a string de leitura, seria o processo, iniciar o processo de leitura pela string, e aí a gente usar um método que é bastante importante, o método pipe, que é o responsável por conseguirmos enviar strings de um fluxo para outro, né? Enviar para outro fluxo uma string. Nesse caso, a gente está pegando essa string de leitura, que está lendo esses dados do arquivo txt e enviando para esse process.stdout, que no caso é uma string de escrita. Ele vai escrever no terminal justamente para isso, né? Essa parte de escrever no terminal seria essa última operação aqui. Nesse caso, como é que acontece aqui a situação? A gente primeiro vai pegar o file name, que seria o nome do arquivo, a gente vai executar pelo terminal esse programinha, e o terceiro argumento dele vai ser o nome do arquivo txt que a gente vai ler, ler os seus dados. E aí a gente faz uma pequena verificação se a pessoa mandou ou não o nome desse arquivo, se não vai dar um exit e mandar uma mensagem de erro, e se ela mandou, vai iniciar o processo de leitura com esse método create read string, que vem do módulo FS do Node, que é um módulo específico para lidar com arquivos. Um Node bem importante aí. E com isso, caso ocorra algum erro durante essa leitura, é um string, é um fluxo, então ele vai lendo de forma contínua. Caso ocorra algum erro em algum momento, vai ocorrer essa mensagem de erro aqui. Se acontecer, se todo o fluxo terminar, né, chegar no fim, no caso vai ser imprimido essa mensagem de sucesso. E enquanto esse processo de leitura ocorre, vamos supor que ele terminou de ler a segunda letra, leu a primeira, leu a segunda. Enquanto ele está lendo esses dados, ele já vai enviando o que já foi lido para o terminal, que seria por meio desse método pipe. É um fluxo, não é algo que vai terminar, temos que terminar de ler para depois fazer alguma coisa, não, é um fluxo contínuo. Então, enquanto vai lendo porção a porção, pouco a pouco, ele já, com o método pipe, a gente já vai enviando ele para um outro fluxo de dados que seria do terminal, essa é a ideia. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Vamos testar, né, para realmente ver se está tudo correto, né? Então vamos lá, vamos chegar aqui no aonde está esse programinha, e aí a gente vai executar, né, ele aqui, como eu falei anteriormente. O terceiro argumento vai ser o arquivo txt. Se não passar nada, é para ele entrar na primeira mensagem de erro ali, e realmente entrou. Nome de arquivo não especificado. Vamos tentar novamente. Aqui eu vou passar o primeiro arquivo txt, que vai ser esse jogos.txt, basicamente a listinha de jogos, e vou mandar ele para essa stream de leitura, né? Então vamos iniciar essa stream de leitura. Pronto. Já foi, né, bem rápido, já que é pouco dado, ele consegue basicamente instantâneo. Então, o que
acontece? Passei o arquivo TXT, ele iniciou o processo de leitura, leu todos os dados, enquanto ele foi lendo, ele já foi enviando para o terminal. E quando ocorre o fim dessa leitura, o fim, consequentemente, desse envio de fluxo de dados para o terminal, vai justamente exibir essa mensagem de sucesso, que é o que é exibido aqui no final com o nome do arquivo. Então deu tudo certo. Se eu tentar mandar um nome zoadaço aqui, apertar Enter, é para dar o erro, esse evento de erro aqui. Então justamente não vai existir nenhum arquivo ou diretório com esse nome que eu inventei. E agora a gente vai fazer um último teste, que é enviar um segundo arquivo de texto. Esse é o tipo de TXT, que é justamente esse segundo arquivozinho aqui. Mandar ele para lá, para ser lido. Mandei. Já executou muito rápido, é menor ainda do que o outro. E aí ele já leu as 4 frases, enviou para o terminal e no final aparece a mensagem de sucesso, né? O método Pipe é muito importante, esse tópico é muito importante por lidar, né? Essa é a forma como a gente consegue ler de pouco a pouco, de porção em porção, arquivos, isso para arquivos muito grandes. É essencial a gente ler de pouco em pouco e já poder ter a possibilidade de trabalhar nesses bytes que foram lidos e já enviar ele para algum canto, já processar eles com outras ferramentas, com outras bibliotecas. E também é importante porque justamente requisição e resposta aqui no Node são strings também. Se eu pegar, por exemplo, um exemplozinho aqui, onde a gente tem acesso a uma requisição e resposta, eu consigo chegar aqui numa requisição, por exemplo, e entre os métodos que vai ter nele, vai ser aqui ó, o método pipe, que é um método de sim, um método de enviar um fluxo de dados para outro. Então a gente tem acesso a esses métodos na requisição, na resposta. É algo importante de saber, talvez não seja essencial, mas é algo que eu não sabia, que não fazia ideia nem quando eu estudei anteriormente e agora, estudando mais devagar, vendo gradualmente os assuntos, tudo está fazendo mais sentido. Enfim, basicamente era isso.